Vamos continuar falando sobre personagens? Quem nos acompanha aqui toda terça e quinta, meio-dia, sabe que nós temos aqui uma série de vídeos falando sobre personagens e com esse não vai ser diferente. Então vem comigo que nós vamos continuar falando sobre personagens. Fala, gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema, e hoje nós vamos falar sobre arquétipos. Alguns, não todos, alguns arquétipos clássicos de uma narrativa cinematográfica que pode ajudar você a entender aí quem é quem dentro da sua história. O primeiro personagem, o primeiro arquétipo que a gente vai falar aqui lembrando que os arquétipos eles trazem características muito distintas que justamente fazem dele um arquétipo cinematográfico, porque a combinação de fatores na criação de personagens é infinita, gente. E aí quando você tem os arquétipos, você já tem um grupo de características que fazem daquele personagem ser quem ele é. E o primeiro que nós vamos falar aqui é sobre o herói clássico. O herói é o tipo mais clássico de personagem, quase todo filme tem um. É aquele mocinho que vai enfrentar uma dificuldade, vai vencer a dificuldade, vai superar a dificuldade e lá no final do filme vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída. Esse é o nosso herói clássico. Mas esse não é o único tipo de herói. Nós também temos o herói catalisador. O herói catalisador, diferente do clássico, o herói clássico passa por uma mutação, tá? Os conflitos que ele vai enfrentar ao longo do filme vão transformá-lo. E no final do filme ele é uma pessoa mais evoluída, uma pessoa melhor. Já o herói catalisador, ele não passa por esse processo de transformação interno. O herói catalisador é aquele que vai transformar as situações à sua volta, vai melhorar as situações à sua volta, mas ele mesmo vai sofrer pouquíssimas alterações. E o terceiro herói, que é o anti-herói. E apesar do nome parecer negativo, o anti-herói não está relacionado ao vilão, não está relacionado ao opositor, não está relacionado ao antagonista da história. O anti-herói é uma característica do herói. O anti-herói é aquele personagem que, aos olhos da sociedade, ele é um fora da lei. Mas ele conquistou o seu coração. Porque sabe aquela história de os fins justificam os meios? Então, ele é aquele herói que ele usa uns meios meio duvidosos para atingir um fim bacana, para atingir um fim positivo, para atingir um fim heróico. Só que o jeito dele fazer as coisas, as decisões que ele toma, a embolada que ele dá ali no meio de campo, faz com que a gente tenha, faz com que ele tenha um caráter meio duvidoso. Mas no fim das contas, ele é uma boa pessoa. Esse é o nosso anti-herói. Sabe o Robin Hood? Aquele cara que ele rouba dos ricos para dar aos pobres? Então, esse é o anti-herói, é um ladrão. Mas a gente defende ele por quê? Porque no fim das contas, o que ele está fazendo é uma coisa boa. Essa é a característica do anti-herói. Então nós já falamos sobre 3 heróis. Nosso quarto arquétipo, muito clássico dentro da narrativa cinematográfica, é o mentor, gente. É aquele personagem que sempre tem um conselho para dar. É aquele personagem sábio, aquele personagem que o herói vai procurá-lo. O herói está com muitas questões, não sabe o que fazer, não sabe que caminho seguir, aí ele vai procurar alguém. E esse alguém que ele vai procurar tem um conselho sábio para ele, tem uma experiência para compartilhar, tem uma palavra, tem uma frase que vai mexer ali com as emoções desse herói. Esse personagem, ele é um mentor. O nosso quinto arquétipo é o arauto, gente. A principal característica do arauto é anunciar. Geralmente o arauto ele é lançado ali no incidente incitante. O arauto é aquele que traz a informação, sabe? É aquele que a informação do grande problema, do grande conflito, do grande incidente incitante pode chegar por uma ligação, pode chegar através de alguém que fala, pode chegar através de uma ligação, através de uma carta, através de uma reportagem na televisão, pode chegar de inúmeras maneiras. A maneira como
essas informações chegam para o herói ou para o personagem principal, esse personagem tem essa característica de arauto. E aí nós vamos para o próximo arquétipo clássico na narrativa cinematográfica, que é o camaleão. Camaleão, aquele que muda de pele mesmo, aquele que até você como espectador, até você como telespectador, fica na dúvida se você confia ou não, porque ora ele faz uma coisa boa, ora ele faz uma coisa má, ora ele acerta, ora ele erra, porque ele está muito mais pensando nele mesmo do que no outro. E se fazer o bem ao outro é positivo para ele, ele faz. Mas se fazer o bem para o outro prejudica ele, ele não faz. Ele tem essa característica de ser mutável e de baixa confiança ao longo da história. O nosso próximo arquétipo é o sombra, esse sim é o vilão da história. Lembrando que o sombra ou o vilão nem sempre é uma pessoa, tá? Nem sempre é uma pessoa, é um personagem. Se nós estamos falando, por exemplo, de um filme de desastres naturais, o sombra pode ser o próprio desastre natural. Se nós estamos falando de um filme biográfico ou de um filme de uma pessoa que está muito doente, o sombra é a doença que aquela pessoa vai enfrentar. Então o sombra ele é o antagonista. E esse antagonista que vai bater de frente com o personagem principal, que vai bater de frente com o nosso herói, ele nem sempre vai ser uma pessoa, às vezes ele pode ser uma circunstância que aflige o personagem. Então, sombra é aquele personagem ou aquela situação que vai gerar os conflitos em que o nosso mocinho precisa entrar. Então nós temos aqui, vamos citar os nossos arquétipos. Existem muito mais, tá? Mas senão o vídeo ia ficar infinito. Então eu citei aqui os principais: herói clássico, herói catalisador, anti-herói, mentor, arauto, camaleão e sombra. São algumas características de arquétipos dentro de uma construção cinematográfica. Eu quero saber de você, faz essa análise aí, se os seus personagens têm essas características, se você identifica em algum personagem seu uma característica de camaleão, se você identifica o seu herói como um herói catalisador ou como um herói clássico. Compartilha com a gente como é que você caracteriza, como é que você identifica os seus personagens. Vai ser um prazer conhecer um pouquinho do seu trabalho. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.